Mas, enfim. E dentro dessa linha da importância de tudo que tem a parte rodoviária, dentro dela, né, temos a questão da presença da geotecnia, né, Larissa? E hoje a gente vê muito aí nas nossas rodovias aí essa questão da monitoração aí dos terraplenos, estrutura de contenção, talude, né? Devido a toda essa questão aí de acidente geotécnico que tivemos aí recentemente, né? Tanto aqui na 277, na 376, né? Que vai para Santa Catarina, né? Então também um papel do engenheiro voltado à geotecnia ficou muito importante, né? Sim, ficou bastante evidenciada essa necessidade, né? E inclusive também a necessidade da gente trabalhar com a parte de prevenção, que eu acho que é uma questão, de certa forma, cultural aqui no Brasil, né? De agir somente para fazer remediar, né, as situações, né? Então, agora está começando todo mundo a correr, as concessionárias, os órgãos públicos estão começando a olhar um pouco para essa parte de não, agora a gente tem que fazer um monitoramento, a gente tem que começar a pensar em ações no sentido de prevenção, de manutenção preventiva, né? Porque quando acontece, depois que acontece os acidentes, daí aconteceu, né? Fazer o quê? Temos que obra emergencial para remediar e para recuperar a situação, normalizar o tráfego, né? Mas é tudo muito traumatizante dentro do... traumatizante porque né, tens o plano de operação. Isso, tem a questão do usuário, né, do cidadão que reclama, sim. né? E hoje os órgãos, eu acredito que a maioria dos órgãos públicos não tem mais equipes próprias, né? Às vezes as prefeituras ainda têm, né, um pessoal próprio para fazer um serviço, né, ir lá e fazer. Hoje, por exemplo, o DR depende totalmente das empresas, né, das empresas terceirizadas. Então, aí tem que iniciar uma contratação emergencial para que a empresa passe a agir, daí tem que estar tudo muito bem coordenado, muito bem orquestrado, porque né, não tem tempo de demorar 6 meses para fazer um projeto, né? Não dá. Não dá tempo para seguir o procedimento normal. Não dá, e o custo disso acaba aumentando muito, porque você faz uma contratação emergencial, faz uma obra emergencial, sem ter um projeto, sem ter o tempo de repente, fazer um bom estudo. Faz tudo meio caminhando junto. Sim, e aí o custo disso acaba sendo elevado, porque tu não sabe exatamente, né, qual é a melhor solução. Não dá tempo. Não dá tempo de você pensar, de você maturar uma solução. Né? E acaba tendo um desembolso, o caixa do Estado ali, né, para arrumar quando algo. Tem, né? Quando o Estado tem, porque acontece situações, né? Já tivemos em situações passadas lá que o pessoal comenta que daí teve que pedir dinheiro pro governo federal, né? Para poder conseguir executar as obras. Então, é uma situação eu acho que daí vem complicada. De bem, como a Larissa estava comentando, da questão de fazer um plano, né? Um plano para tentar monitorar um possível risco de um acidente, né? Porque até pela questão, acho, da questão da vida da pessoa que está ali na rodovia, né? Isso. Mas também até de prevenção, no sentido, será que dá para fazer algum serviço aqui, alguma obra, né? Para evitar que isso tudo venha, né, a ceder aqui? Nesse sentido, eu acho bem interessante, né, alguns autores, né, a gente tem várias bibliografias que dão muito valor para pequenas intervenções que podem contribuir muito para a questão da estabilidade do talude. Seria retaludamento, atuar na proteção vegetal, atuar na drenagem, que isso já seria, né, porque daí quando ocorre, né, um evento assim de grande porte, aí às vezes já chega num ponto que não, daí agora precisa ser uma obra um custo elevado e não dá tempo de estudar várias soluções para comparar, aí né? Ela falou em drenagem, obra de contenção. Aí o cara de orçamento também tem que estar esperto ali, a pessoa profissional, né, engenheiro ali, o engenheiro, para ver, pô, tem um projeto aqui de uma cortina aqui, mas não tem nada de drenagem. Sim. Tá faltando. Mas não tem, aqui não tem dreno, porque não na correria vai sem e o pessoal do orçamento... Sim, a gente é obrigado a... eu falo isso nas aulas que eu ministro, né? Acaba sendo um revisor, né? Isso, a gente tem que... O primeiro passo, antes de baixar a cabeça e sair colocando o valor numa planilha de orçamento e multiplicando o preço pela quantidade... Para ver o total, né? Olhar o projeto. A gente tem que entender o projeto, para ver se realmente não está faltando nada, se não está faltando uma drenagem atrás dessa cortina de contenção, né? Então a gente tem que estudar aquilo que a gente está orçando, senão a gente acaba esquecendo de alguma coisa ou não identificando, de repente, pontos importantes que lá na frente vão causar um prejuízo, né? Fica refém de um erro de projeto, né? Sim. Por isso que é importante toda essa reflexão aí, né? E dentro dessa questão
de acidente geotécnico, sempre como eu falo, a gente precisa entender a base das coisas, né? Para ver como funciona, né? E aí, por isso que é importante, né, Larissa, todo o conhecimento que a gente sabe, por que eu estudei mecânica dos solos, né? Por que eu estudei índices, né? Para que coeficiente de permeabilidade, né? Para que ângulo de atrito, né? Cisalhamento, né? Eu vejo muito, assim, o pessoal, aquela questão lá do piloto de software, que eu acho muito verdadeira, né? Então, a pessoa aprende a mexer num software de análise de estabilidade e simplesmente insere as coisas que ela aprendeu por padrão e pronto, aqui está a minha análise. Da onde que veio esse parâmetro? Foi por ensaio? Foi por bibliografia? Que bibliografia que você utilizou? Então, eu sempre tento falar isso com os alunos, né? Que é importante entender da onde as coisas vêm, como que o programa funciona, para não incorrer nessas situações, assim. Saber bom, saiu aqui um resultado, né? Tem a saída do software, né? Sim. Mas e aí? Exatamente. Achei fantástica essa tua colocação de piloto de software. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E isso existe em qualquer área. Eu falo porque os alunos da área de orçamentos, eles também cobram. Professora, a gente não vai aprender a mexer em nenhum software aqui na nossa disciplina? Né? Eu falo, não, vocês têm que entender a metodologia, porque se não souber a metodologia, qualquer relatório que extrair de qualquer software, vocês vão entender como certo, não vão conseguir analisar se não souber o embasamento daqueles relatórios, né?